Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos compartilhando da Tua Palavra, Senhor. Que a gente possa estar se isolando um pouco do mundo lá fora, Senhor, e dedicando esse tempo integralmente a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo que habita em cada um de nós abra o nosso coração nesse momento, Senhor, se torne realmente um terreno fértil para receber de Ti, Senhor. Oramos a Ti que o Senhor possa estar nesse momento também curando, Senhor, todas as enfermidades físicas e espirituais que experimentamos, amado Deus. Todos nós. Pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, conforme prometeste, a cada momento em nossas vidas. E que, particularmente, eu peço, Deus, que tudo que eu venha compartilhar venha diretamente de Ti, Senhor. Nada venha de mim, realmente. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu perdão em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje eu queria me aprofundar um pouquinho mais no texto que a gente compartilhou em 14 de novembro, no domingo retrasado. O texto está em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. Eu vou tentar pegar cada um desses versículos e detalhar um pouco mais com relação ao que Deus colocou no coração da gente, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, diz assim, na linguagem contemporânea, né? Na Bíblia da linguagem contemporânea: sejam alegres em qualquer situação. Então a pergunta que vem para mim é assim: será que nos dias de hoje é possível a gente ser alegre em qualquer situação? Se a gente vê o mundo lá fora, principalmente aqui no Brasil, mas talvez a nível mundial, mas principalmente aqui no Brasil, onde a gente vive uma situação de crise, várias crises inclusive. Uma delas é a crise de saúde, que já se prolonga há quase 2 anos com esse vírus, né, do corona. E afetou a vida de todo mundo, né? Como nunca tinha visto. Também existe uma crise social, com muita violência, inclusive está se tornando banal os eventos de violência que a gente vê no dia a dia no noticiário. E essa crise também de desemprego, né? Que hoje atinge cerca de 13 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? E também a crise econômica, com essa inflação, né? Com tudo subindo a cada dia que passa, e as pessoas em estado de pobreza aumentando cada vez mais, né? Então, numa situação dessa, como é que se pode ser alegre, né? Mas a palavra de Deus diz que isso é possível. Se a gente for olhar Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, existe realmente, se a gente deixar Deus atuar, uma forma de a gente se alegrar, independentemente da situação que a gente está vivendo, né? E esse viver é viver em Cristo, né? Para que realmente a gente experimente essa alegria que independe das coisas terrenas, né? O segundo versículo, o versículo 17, diz assim: orem o tempo todo. E aí, como a gente comentou no domingo retrasado, é uma tarefa um tanto quanto difícil orar o tempo todo, porque a gente tem as nossas atividades do dia a dia e inclusive a gente tem às vezes alguns imprevistos que chamam a nossa atenção e exigem que a gente mude um pouco desse foco, né? Mas, independentemente disso, é sempre possível estar em comunhão com Deus, né? Pedindo a orientação dele nas coisas que a gente faz, pedindo soluções para casos que a gente acha que é impossível
solucionar por nós mesmos, mas principalmente agradecendo a tudo que Deus fez e tem feito pela gente, né? Então, esse orar o tempo todo realmente é passível de ser feito, no sentido de que sempre que a gente puder, estar em comunhão com Deus. E oração é justamente essa situação de estar em comunhão com o Senhor, né? O versículo 18 diz: deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo, vivam neste mundo. Então, esse dar graças a Deus se transmuta sempre num sentimento de gratidão que a gente tem pelas coisas que Deus tem provido, né? Não só pela nossa vida, mas pelas coisas materiais e espirituais que Ele tem providenciado. Conforto, consolo, né? Perdão. Né? E Deus é Pai. E a resposta dele nunca é não. Sempre é um sim ou eu tenho uma ideia melhor. Isso está no mesmo capítulo, versículo de Romanos 8, 28, que a gente acabou de compartilhar. É o que está escrito lá, né? E também a gente pode ver isso em Romanos 12, 2, que diz que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita, né? No versículo 19, fala assim: não apaguem o espírito. Na verdade, não apaguem o espírito que está em outros, nos outros, ou em você, né? Então, nós somos chamados a dar liberdade para a manifestação do Espírito Santo de Deus. E essa manifestação do Espírito Santo de Deus, na verdade, é um dom, né? Em 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, o Espírito se manifestando, na verdade, é a manifestação de um dom. Se a gente for ler esse mesmo versículo na Bíblia da Linguagem Contemporânea, diz assim: sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavra, que sejam palavras de Deus. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Então, todos nós temos esse dom. Qual dom? Esse dom de poder ajudar, né? Está bem claro nesse 1 Pedro 4,10, principalmente nessa linguagem contemporânea, né? Que se a gente permitir que o Espírito atue, a gente pode usar esse dom na forma de palavras ou na forma de ajuda. Então ninguém pode dizer que não tem um dom. Já tem esse dom de ajuda, poder ajudar as pessoas, né? E quando faz isso, na verdade está obedecendo aquele mandamento fundamental que Jesus deixou, que foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, ajudar ao próximo no que puder, né? E no versículo 20 diz assim: nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte de Deus. Ou seja, deve-se dar liberdade às profecias vindas de quem quer que sejam, né? Então, a gente não deve reprimir, pré-julgar essas pessoas ou essas palavras que vêm na forma de profecias para a gente, né? Mas tem um detalhe, aí está no versículo 21, diz assim: mas também não sejam ingênuos, analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Ou seja, qualquer tipo de admoestação, qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de profecia boa, o que é feito normalmente, ou má, né, deve ser analisado principalmente à luz da palavra de Deus, né?
Então, a gente não deve ser ingênuo, diz a palavra. E ingênuo é uma palavra que se associa à inocência, né? Mas quando a gente fala em inocência, inocente não é quem tem ausência de culpa. Perdão, inocente é aquele que tem ausência de culpa. O inocente não é culpado de nada, né? Mas em sendo ingênuo ou inocente, não deve deixar de usar a sabedoria e o discernimento, né? Então é por causa disso que nesse versículo se diz que não sejam ingênuos. E no versículo 22 fala assim, joguem fora tudo o que tiver ligação com o mal. Como é que a gente faz para jogar fora tudo o que tem ligação com o mal, né? Uma forma de se fazer isso, aparentemente, é a gente tentar levar uma vida sincera, uma vida honesta, uma vida íntegra, né? E principalmente sem maldade. O que o pessoal costuma chamar de pequeno Cristo, né? É o ser cristão, né? Na verdade, a gente toma isso como, pra gente, um termo como se fosse um genérico de Cristo, né? Por que um genérico de Cristo? Porque somos todos pecadores, né? Mas, de qualquer forma, né? A gente deve tentar se afastar, a gente deve tentar ficar sempre longe, evitar, né, aquilo que pode vir a causar um mal a alguém ou a nós próprios, né? Então, esse trecho da Bíblia, né, de 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22, para mim, traz a seguinte mensagem, sabe? Que não queira ser um cristão maior ou menor do que você realmente é. Faça a sua parte com discernimento, com equilíbrio, com temor a Deus, e Deus vai moldar aos poucos a sua estatura, né, de cristão. Então, na verdade, essa vida nossa é um processo de santificação, né? E quanto mais a gente puder ir se libertando realmente das coisas terrenas, nós vamos estar mais impermeáveis às crises externas que nos acometem, e vamos estar sempre mais perto de nos tornarmos algo semelhante à estatura realmente de Jesus Cristo, né? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, e rogo a Deus que o Senhor possa estar realmente fazendo com que a gente tenha uma vida de cristão digna, que a gente possa espelhar sempre a presença de Cristo em nossas vidas, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, pecadores, né? Como sempre tem tido. E que a gente possa, na eternidade, estar juntos, compartilhando da presença de Deus. Tenham todos um bom resto de semana, e que Deus abençoe todas as coisas que os irmãos estiverem fazendo, né? Fiquem todos com Deus, então.